Segundo hábito, vamos lá. Segundo hábito é organizar. É mesmo. Já tem uma série de estudos mostrando que um nível de organização saudável, que é isso? Um nível de planejamento. Você, vai lá, acorda, faz a sua agenda, organiza, ou você organizar coisas da sua rotina, ao seu redor, manter a sua mesa organizada, manter a sua casa organizada, organizar a tela do seu computador, organizar coisas, arrumar sua cama, organizar o seu armário, o seu guarda-roupa. Essas atitudes de organização, elas fazem o seu cérebro entrar num modo de organização, elas reduzem os níveis de cortisol, reduzem os níveis de noradrenalina, da noradrenalina da ansiedade. E aí elas vão fazer com que você entre num estado de relaxamento, e aí funciona com aquela organização de fora para dentro, sabe? E aí é interessante porque tem um limite saudável para isso, porque você pode, como tudo que Deus dá, se você entrar num caminho de excesso, vai ser patológico. Porque alguém que tem um perfeccionismo, né? Exato. Saiu do lugar, aquilo gera ansiedade nele. Exato. Então, como uma forma saudável, você organizar, e uma vez por dia você organiza, você não fica organizando o tempo todo. Agora, tem uma coisa interessante. Quando a gente vê Jesus contando a parábola da dracma perdida, o que ele está falando? De algo que se perdeu dentro. Se perdeu algo dentro, o que você vai fazer? Perdeu uma dracma dentro da sua casa. Aí o que Jesus conta lá? Qual é a orientação? Vai lá, acende a luz, acende a candeia e organiza. Organiza fora, que você vai achar. Faxina. Uma organização te faz encontrar coisas dentro de você que você havia perdido. Então, quando você está se sentindo perdido emocionalmente, a organização te ajuda. E aí a gente entra numa questão importante também, que é a priorização. Toda vez que você vai fazer uma organização, você vai colocar ordem. E o que é colocar ordem? É colocar as primeiras coisas no primeiro lugar. E aí, quem você lembra dizendo? Não fiquem ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Mas coloquem em primeiro lugar o reino de Deus, as primeiras coisas no primeiro lugar. E aí ele vai até falar, né? O corpo não é mais importante que a roupa. É isso, cara. Né? É isso. Cara, muito bom. E aí, quando você entra nesse ambiente de priorizar o mais importante, você organiza, você coloca ordem. A sua mente trabalha na lógica da ordem. E aí acontece algo muito poderoso, porque a gente cansa muito e a gente sobrecarrega a nossa mente porque a gente vive correndo atrás de consequência. A gente vive querendo abraçar tudo. A gente não foi feito para abraçar tudo. A gente foi feito para focar no principal. E o secundário é consequência. E a gente cansa porque a gente corre atrás de consequência. Muito bom. Então, organizar. Você que estava esperando a banheira de gelo... Número 2, basicamente, faxina, ok? Faxina. Mas organizar o seu exterior, que vai organizar o seu interior. Para oração. Muito bom. Beleza. Quarto hábito de pessoas saudáveis. O quarto hábito é ter uma agenda. E aí, essa agenda tem também a ver com aquilo que a gente estava falando de planejamento. Agora, o que a gente já sabe, toda vez que você agenda algo e você cumpre aquilo, você faz aquilo. O check, né? O check. O check, ele tem um poder de liberar dopamina no nosso cérebro. É maravilhoso dar o check. Muito louco. Então, é parecido com o que um fumante experimenta quando ele fuma um cigarro. Ele ativa essa mesma via dopaminérgica de prazer, de recompensa. Então você tem uma recompensa. E por que Deus nos deu essa via dopaminérgica? Foi para fumar? Foi para o cara entrar numa dependência? Não, Deus deu justamente para a gente criar um planejamento e a gente checar. Porque a gente nasceu para dar fruto. Né? Exato. A gente nasceu... É muito o quê? Quando a gente entra na questão do trabalho, né? A gente nasceu para trabalhar. Tanto que alguém que não trabalha, não está trabalhando, ela começa a adoecer. Porque a gente nasceu para trazer algo relevante para quem está ao nosso redor, para nossa... Exato. Isso é muito louco. E aí entra a questão, a gente sempre fica nessa, mas fé e obras. E aí Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. O que é essa obra? Se você não está... É checar, cara. É você checar, você faz lá a sua lista de tarefas. E, cara, pensa num funcionário, num trabalhador... Em qualquer nível de trabalho que você tem, se você vê todas as suas atribuições e você organiza aquilo e você faz,
Eu lembro quando você falava muito sobre isso, né? Sobre o just do it. Just do it, Faça. Simplesmente faça. Mesmo que você não tenha vontade, mas faça, porque ao fazer você libera a dopamina e a dopamina vai gerar vontade em você. Uau, entendi. Entendeu? Muito bom. Uma dica que eu dou pra galera é no dia anterior, à noite, até eu e a Val estávamos pegando essa prática de domingo, parar no domingo, já faz a semana. Antes de dormir, isso, e organizar a semana e olhando cada dia. E a gente usa um aplicativo, chama Todoist, né? De agenda e tal. E ali eu uso também. Cara, depois da live com a Val, eu comecei a usar, é fantástico. Muito bom. E por último, sétimo hábito. Esse aqui é demais. É desfrutar. Desfrutar é o que eu estou dizendo de desfrutar. Estou sentindo de sentir o gosto. Desfrutar é você pegar uma fruta e desfruta aquilo. E se alimenta daquilo e sente o gosto daquilo. E aí tem uma frase muito interessante, que é: quem desfruta não se frustra. A gente se frustra muito porque a gente desfruta pouco. E aí, olha que interessante, né? Isso já tem uma infinidade de estudos também mostrando como a nossa mente está superficial. A gente está inundado de informações, mas muitas delas, a grande maioria delas, superficial, a gente não sabe o que fazer com aquele monte de informação. E aí fica ocupando toda a nossa camada cortical ali do cérebro e nada penetra na profundidade. O que é penetrar na profundidade? É desfrutar. É você sentir o gosto. É mais ou menos com você... Hoje a gente está numa época que tudo passa assim, muito rápido. Então a gente põe tudo na ponta da língua, mas a gente não mastiga nada. Entendi. Sabe? A gente não desfruta. E aí a gente não sente o gosto. E aí qual é uma das grandes características do nosso tempo? As pessoas experimentarem a sensação de desgosto. Cara, tô desgostoso. Tô com desgosto. Tô frustrado. Tô triste. E aí a gente tá muito frustrado porque a gente está desfrutando pouco. E quando Deus nos colocou lá no jardim, em Adão, e aí o que ele disse? A gente já fala assim, Deus disse que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não foi isso que Deus disse primeiro. Só que aquilo era 1%. Aquilo não era nenhum, cara. Deus disse, coma livremente de todas. Desfrute. Desfrute de tudo. E aí por que a gente adoece? Porque a gente tem desfrutado muito pouco. Porque a gente está inundado de coisas. É como se a gente estivesse numa loja cheia, mas a gente não consegue comer nada, porque a gente fica o tempo todo olhando assim, não sei o que eu faço. E aí tem eu estava vendo uma pesquisa interessante que fala sobre a percepção do tempo. E aí estava dizendo que hoje nós temos uma longevidade, a gente tem uma expectativa de vida muito maior do que 20, 30 anos atrás. Chega a viver 90 anos. Exato. Mas a percepção de vida, o quanto você acreditava ter vivido ou o quanto você levava da vida 30 anos atrás era maior do que hoje. Então a gente vive 90, mas a sensação é de que passou tão rápido que a gente viveu 30. Os caras viviam 50, mas a percepção deles era como se tivesse vivido 100. Eles viviam muito mais, eles têm muito mais memórias. Por quê? Meu Deus. Porque desfruta mais. Desfrutar. E é isso, né? Porque o que vai dizer pra mim é que a minha semana foi... Essa sensação de que ela foi mais longa é o tanto de memória que eu tenho dentro de mim dessa semana. Agora, quando eu tô assim, né? E eu estamos falando de Instagram, mas a gente tá fazendo isso com a vida, né? A vida toda passa muito rápido. A nossa vida tá entrando na velocidade do feed. A gente e não tem memórias, né? Não cria memória. Mas o que você fez ontem? Eu não lembro, porque nada eu fui fundo naquilo a ponto de... E aí vem hoje... descobrimos. Mindfulness. O que é isso? Meditar aí fundo. Meditar aí fundo, atenção plena. Cara, Deus falou pra você fazer isso. Que raiva, né? Seu pastor falou isso lendo a Bíblia pra você toda hora. Então é isso. 7